Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça a todos. Um excelente dia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai estar assistindo este vídeo. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, sempre falando que nós estamos aqui passando conhecimento desta graça de Deus que alcançou os hebreus, segundo a carne, no primeiro século, e hoje, no século 21, depois de vários séculos, depois de 21 séculos, nós estamos aqui beneficiados com esta graça, com a manifestação de Deus em seu Filho Jesus de Nazaré, no português Brasil. Nós estamos falando aqui sobre se Adão e Eva tinham o Espírito de Deus. Vem um ponto de interrogação. Eles tinham ou não o Espírito do próprio Deus? Nós temos aí o Espírito com E maiúsculo e nós temos o Espírito com E minúsculo. No português Brasil, para nós entender o próprio Deus, o Espírito de Deus, e o próprio homem e o seu Espírito. O Espírito, em Eclesiastes 12, versículo 7, ali se refere, fala do Espírito do homem. Eu fiz uns estudos sobre o fôlego da vida e cheguei a uma conclusão que é o próprio Espírito do homem. Não é um ser diferenciado do fôlego de vida, não. Por isto que o homem, ele foi feito semelhante à imagem do Altíssimo. O Fasher foi soprado dentro daquela terra, daquela moldura, falando assim, e passou a viver, a ser um ser que vive, tornou um ser vivente. E antes do pecado, nós entende que antes do erro do primeiro homem, era tudo perfeito. Era tudo perfeito, santo, falando assim no português Brasil. E que depois do pecado, aí a história mudou. O que era mortal, o que era imortal, que não morria, o que era eterno, o que era mortal, imortal, corrigindo, o que era imortal antes do pecado, depois do pecado passou a ser mortal. O que era eterno antes do pecado, depois do pecado passou a ser mortal, temporal, físico, terreno, bestial. E que nós vamos passar esse conhecimento, eu já quero agradecer as visualizações dos queridos irmãos. Vocês sejam todos bem-vindos aqui no canal. Aos queridos irmãos inscritos nesse canal, os que vão se inscrever, os comentários estão abertos. Fique à vontade, meus queridos irmãos. Aqui é o canal da família. É um canal que nós falamos sobre as escrituras. Falo a vocês que eu estou lendo muito livros apócrifos, também lendo os livros históricos, e eu estou impressionado o que eu tenho visto nos livros apócrifos. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado dos conteúdos que ali estão. Eu estava pensando, falando até com a minha esposa ontem,
Que maldade eles fizeram nos concílios de Nicéia? Por que tanta maldade para nós não saber as coisas que realmente aconteceram? Baniram livros, colocaram o nome de apócrifos, baniram, tiraram. Mas é a própria história dos canônicos, é a própria história do conjunto de livros que está aqui, que passou pela Sociedade Bíblica Brasileira. E tem coisas lá, meus irmãos, que é impressionante. É papiro, é pérolas. Que eu lendo livros apócrifos e comparando com a Bíblia, se encaixa tudo. Tudo se encaixa. Tudo fica perfeito. E o entendimento que Deus nos deu através da Bíblia, dos 66 livros, quando nós lemos os livros apócrifos tirados pelo Concílio de Nicéia, pelos padres, pela Septuaginta, pelas traduções, quando nós lemos livros apócrifos, nós temos a cereja do bolo. Aqui nós temos um bolo, falando aqui em figuras, em uma ilustração, nós temos o bolo. E quando nós lemos os livros apócrifos, nós temos a cereja do bolo. Respeito vocês que a Bíblia de 66 livros basta. Mas eu falo aos irmãos, oriento aos irmãos que os irmãos leiam os livros apócrifos e tire as suas próprias conclusões. Faz uma comparação com este livro conjunto chamado Canônicos, 66 livros, 40 historiadores que eles dizem que escreveram, e faz uma comparação com os livros apócrifos tirados no Concílio de Nicéia. Quero aqui já também passar meus sentimentos, a minha solidariedade, a toda a minha família que está ali no norte de Minas Gerais, Januária, Minas Gerais. Tenho várias tias ali, tio, um abraço a todos. Que Deus conforte os vossos corações, primos, primas, toda a família batista. Que esses dias passados aí, 2 dias, tivemos uma perca na nossa família, minha prima, que o Criador recolheu seu espírito e realmente o teu espírito voltou à pátria eterna. Então, quero passar meus sentimentos à minha tia Adélia, meu tio Zé. Que Deus conforte vossos corações e uns consola uns aos outros, como disse o apóstolo Paulo. Fica aqui meus sentimentos. E também falo aos queridos irmãos que nós vivemos em dias difíceis e que também eu não vou usar a Bíblia como um livro de autoajuda. O livro não é, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Eu falo ajuda física, material, financeira, espiritual, financeira, material. Um livro de autoajuda, não. O livro é a história que passou e que realmente essa história ela é genuína, maravilhosa,
e que eu não posso ficar aqui tendo caixinhas, aquelas caixinhas de mensagem com as palavras boas. Separaram aquelas caixinhas que eles vendem, igual lá na Conde de Sazeda, São Paulo aqui, que vende utensílios evangélicos. E lá, muitas vezes eu ia lá e tinha aquelas caixinhas de promessa. Eu respeito a sua fé, porém, eu não acredito na caixinha das promessas. As caixinhas de promessa, aquelas que eles separaram lá, as melhores palavras bíblicas faladas aos hebreus no Antigo Pacto, falada pelo apóstolo Paulo, das vitórias sobre os inimigos. E eles separam todas as palavras aqui da Bíblia e colocam lá na caixinha, as melhores, versículo, capítulo, e aí manda a pessoa puxar aquela mensagem. Isso é uma mensagem boa, é isso que eu estou contigo. Eu estou contigo, meu servo. Não temas. E essas promessas é as mesmas coisas que eles fizeram lá no Concílio de Nicéia com a Bíblia. Acharam que estava inspirado, tiraram a melhor parte para eles e colocaram canônicos. E aquilo que não estava inspirado, eles acharam, eles que não estava inspirado, deixou banido fora. Estas palavras foi aplicada nessas caixinhas de promessa para aquela geração, para aquela cultura, para aquele povo, para aquele século. Não é para nós. Então eu não acredito em caixinhas de promessas. Respeito você que acredita. O que nós temos que ter, meus irmãos, é fé e razão. Razão e fé. E a lutar e pedir força para o Altíssimo. Então, eu aconselho os queridos irmãos que nós estamos vivendo num tempo de pandemia. E esse tempo de pandemia é o tempo de nós se cuidar, manter os protocolos do governo. Porque nós tirar nossa liberdade por um tempo não vai fazer a gente morrer, fazer a gente ser escravo. Não, nós temos que amar nossa vida por um momento. Nessa pandemia da Covid, eu já perdi uma tia e uma prima agora. Porque as pessoas não têm amor, não querem se cuidar. As pessoas preferem seguir o desgoverno atual. E muitas vezes a religião é perversa, ensina e coloca na cabeça dessas pessoas que Deus está guardando. Olha, cadê a razão? Que Deus está livrando, eu não tenho medo. Eu estou nem aí, eu não me cuido, eu não uso máscara, eu não uso álcool gel. Vou para morrer, vai morrer, vou para o céu. Então, e aí as pessoas acabam morrendo, aglomerando. Aí vai dizer que foi a vontade de Deus, como é ensinado aí. Que toda a carne está obedecendo a ele, foi a vontade de Deus. Mas sempre Deus deu livre-arbítrio ao homem. No livro da lei, Deus deixou bem claro no Deuteronômio. Ele disse: eu ponho perante ti, na sua frente, a vida, a morte, a bênção e a maldição. O que ele fala? Eu vou te obrigar a você escolher a vida. Eu vou te obrigar a você escolher a bênção. É isso que ele diz lá? Não. A escolha, irmãos em graça, era dos homens. Ele pega os hebreus lá e puxa os gentios e obriga. Não.
ele fala, escolhe. Ele dá a liberdade. Ele diz, escolhe a vida, escolhe a bênção. Vocês, carnes, escolhe. Homens, a vida e a bênção, e viverá você, e viverá a sua descendência. É isso que é o Deus da Bíblia. Não é esse Deus radical, o Deus do islamismo. Porque o que está ensinando aí é o Deus de Maomé. É o Deus do califado, é o Deus que manda os homens entrar nos aviões e Deus chega e diz no coração do homem, olha, pega esse avião, entra nele e joga ele sobre a torre. Porque você fazendo isso, você está fazendo a minha vontade e a sua carne está me obedecendo. Eu chego e jogo esse avião lá naquela torre e mata mais de 3.000 pessoas e depois você vai estar no paraíso comigo. Você está entendendo esse Deus radical? Esse Deus que não é o da Bíblia. E o canal Yahushua Reina para Sempre veio iluminar isto aos irmãos. Que tem muitos irmãos que estão neste ensinamento equivocado. Que Deus está controlando tudo. Eu pensava assim também, mas mudei. Aqui não tem um problema de mudar. E que Deus está controlando tudo. O homem estrupa a mulher, mata a criança, é Deus que está controlando ali. Deus é que está agindo porque Ele é soberano. Não, calma aí, meus irmãos. Vamos com cuidado. Mas este é outro assunto que eu vou falar também aqui no canal. Que o livre-arbítrio, a liberdade, parece que não. Parece que tem irmãos em graça que não aceita a liberdade que Deus deu ao homem. E deu ao primeiro homem, Adão. Deu ou não deu? Deu. Deus orientou, falou com Adão. Adão era um ser iluminado. Tinha um espírito dele, o fôlego de vida que Deus deu, que saiu de Deus, do Facher, que saiu da sua essência. E o próprio Deus, o Espírito com E maiúsculo, estava com Adão. É tanto que o Espírito de Deus estava com Adão, que ele era um ser iluminado. Era um ser que tinha luz. Era um ser que tinha 100% a luz de Deus, que tinha a glória de Deus. Tinha o Facher, tinha o seu espírito, a essência, a vida de Deus, olha, e tinha ainda a luz, que é o próprio Deus, dentro do paraíso, dentro do lugar eterno, aonde estava, aqui mesmo na terra. Porém, a terra tinha um lugar físico e tinha um lugar eterno. Ou o lugar físico era eterno e depois virou. O lugar físico, era eterno e depois virou um lugar físico. Os irmãos estão entendendo? Eu acredito que o lugar que Deus, o paraíso, Deus colocou, plantou, inseriu
um jardim em um lugar. Essa palavra jardim se refere-se a um lugar eterno, um jardim eterno. Esse jardim era a própria presença de Deus. Você está entendendo, amado? Figura de linguagem, profecias, simbologias. Deus plantou um jardim no Éden, que não era Éden. Esse nome Éden veio depois, Éden. Mas Deus plantou um jardim no Éden. Quando Moisés escreve isso no livro de Gênesis, eu entendo que Deus, ele saiu do lugar invisível, esse aí em cima, esse mesmo, invisível, porque aqui em cima é invisível. O sol é invisível, a lua é invisível, os trovões, os raios, as nuvens. Por isso que se forma a chuva. De uma hora para outra a gente olha assim, poxa, mas como é que pode formar uma chuva? Criar água? Por quê? Porque é invisível. Do invisível saiu o visível. Você está pegando esse entendimento? Pedro diz que do invisível saiu o visível. E é assim que acontece. Nós conseguimos ver a água? Não. Mas do invisível se torna visível. E Deus saiu do invisível e habitou no Aion. Ele habita no Aion. Esse Aion, território físico, ele habita no território físico. E quando ele habita nessa terra, o próprio Espírito sai do lugar invisível e habita na terra. Essa terra, agora física, ela passa a ser eterna. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: as gerações vêm e vêm, mas a terra permanece para sempre. A terra, o barro, a terra, ela é eterna. Por quê? A terra é eterna. Ela vai estar aqui de geração a geração, de século a século, de ano a ano, de mês a mês, de milhões e milhões, de milhares e milhares. É eterno sempre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a terra foi habitada, foi contemplada pelo próprio Deus, a qual o seu Criador, o Criador dela, criou. Então, quando ele cria, por isso, vazia, estava sem forma, vazia. Quando Deus, ele deixa o seu lugar invisível, céu, os céus dos céus, os livros apócrifos falam, ele deixa, os livros apócrifos diz que ele deixa a sua habitação e ele vem estar nessa terra. Então, quando Moisés escreve isto, Moisés, ele tem um conhecimento, alguém conta para ele, tá os livros lá, tá as histórias lá. Ele diz que ele plantou um jardim na terra. É tão tanto que na figura de linguagem lá estava a árvore da vida. Você está entendendo, meu amado? Lá estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele desce
Na variação, ele tem intimidade com Adão, porque Adão tem a glória de Deus, é um ser iluminado. Ele planta um jardim na terra, e essa terra, eu lendo os livros apócrifos e diz isso, que tem rios, e esses rios são eternos. Que tem árvore, e essas árvores são eternas, falando agora literal. Que tem frutos, árvores, mas a árvore que estava lá fez que a terra, a árvore da vida, fez que essa terra fosse eterna. Essa plantou é o próprio Deus. Deus veio e habitou. Habita nessa terra, e essa terra ela se torna o quê? Eterna. E fez o homem da terra eterno. Antes do pecado. Você está entendendo, amado? Você nunca ouviu isso? Os livros apócrifos são pérola. É a cereja. É o morango do bolo. E quando ele habita nessa terra, eu entendo pelas histórias, pelos os historiadores, pelos livros banidos, que esse território Aion no grego, ele se localizava nada mais, nada menos no lugar que nós conhecemos hoje como África. Pasmem vocês. África. E a África foi aonde Deus habitou. No mundo cosmo todo falando, foi o lugar que Deus habitou, foi o Aion, o continente chamado África. E que da África veio o primeiro homem, a primeira mulher, as nações, os seres humanos, que veio de lá primeiros os animais do campo. Isso você pode estar confirmando hoje. A África foi aonde Deus habitou em todo o mundo, cosmo. E quando ele sai da África, desta terra, por causa do pecado, quando ele deixa o jardim que ele plantou, que era ele mesmo, ele veio, ficou aqui. Ele ficou aqui. E esse ficar de Deus, os livros diz que foram 30 anos da habitação do Criador aqui nessa terra. E que esses 30 anos, o jardim, que é o próprio Deus, ele ficou, plantou. E quando a eternidade de Deus chegou, veio a eternidade à terra também. E da sua eternidade ele criou o homem da terra, criou a mulher, criou os animais, criou os rios. Mas agora ele vai
sair depois de 30 anos. Ele vai sair, ele plantou o jardim, ele mesmo ficou. Ele vai sair e retornar ao lugar invisível. E quando ele sai daqui, meus irmãos, da terra, isso é impressionante. Quando nosso Altíssimo Deus, ele sai da terra. Eu estou falando isso aqui porque Deus dá esse entendimento. Quando Deus sai do jardim, o jardim, ele é eterno. Ele é eterno. E quando ele sai desse jardim aqui na terra, quando ele sai da África, agora vem e entra a corrupção. Entra a maldição. Entra a morte física. Entra a putrefação. Entra os males. Entra os sofrimentos. Entra a dor. Entra o assassinato. Caim matou Abel. Entra os desejos carnais. Entra o mundo bestial. Entra o mundo animal. Entra a maldade humana. E vamos ler o primeiro livro de Adão e Eva. E você vai ficar maravilhado. O que Adão e Eva passou. De um ser iluminado, passou a ser um ser bestial, animal. Um ser de luz, passou agora a ser um ser da escuridão. Você está entendendo, amado? E nós aqui na série, eu estou falando isso porque Adão e Eva tinham o Espírito de Deus e eu vim aqui mostrar a vocês que Adão não foi feito como os animais do campo. Porque Deus, na sua essência, Deus não é animal, bestial. Deus é o maior ser que existe de eternidade a eternidade. A sua inteligência, a sua luz. E eu vim aqui mostrar a vocês que Adão foi feito perfeito, eterno. Que Adão tinha o espírito dele, fôlego, faixa, e tinha a própria glória, o próprio Espírito de Deus. E que ao apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 45 em diante, Paulo está falando, porque ele era fariseu, mestre da lei. O apóstolo Paulo está dizendo que Adão era natural da terra, o primeiro é terreno. Ele está dizendo que Adão, depois do pecado, ele era natural, terreno, terrestre, alma vivente. Não era antes, meus irmãos. Antes, ele era como Deus. Então nós aqui não temos esse negócio de eleição, uns eleitos, os outros são filhos da perdição, uns precisam passar pela regeneração, outros que não passar pela regeneração é filho da perdição. Não, aqui é conhecimento iluminado de Deus. Ezequiel
Ezequiel. Agora eu li Ezequiel capítulo 28. Agora eu quero ler os versículos em diante e falar a vocês que muitos irmãos precisam desse conhecimento de Deus. Eu li até o versículo 19, agora eu vou ler o versículo 20 em diante de Ezequiel, capítulo 28. Foi a profecia dada ao rei de Tiro e foi a profecia dada ao filho do rei de Tiro. Ao filho do rei de Tiro, e esse rei de Tiro era Irão. Eu já falei a vocês. Irão era o rei de Tiro e seu filho era o príncipe, que fazia muito comércio. E a profecia de Ezequiel, no versículo 20 agora, ele vai falar que é o próprio Tiro. Ele vai fazer uma referência ao primeiro homem, porque Adão, depois do pecado, veio seus filhos carnais. E agora ele vai fazer uma comparação de quem estava lá no Éden. E vai falar se ele era filho da perdição, que ele não tinha Deus, nem o Espírito de Deus. Vamos ver se é isto mesmo que o profeta Ezequiel falou na sua profecia antes de Cristo. Olha o que diz. Vamos ver se também é um Satanás de cauda de chifre, que tinha um corpo. Vamos ver se é um anjo, Lúcifer caído. Vamos ver se é isso, meus irmãos. Bíblia, vamos lá, acompanha comigo. Ezequiel 28, versículo 20 em diante diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando ela executar os juízos. Vamos ver se é isso mesmo. Eu posso estar querendo errado. Vamos ver se é isso mesmo. Passei aqui uns versículos na frente. Peço perdão aos irmãos, fazendo uma correção, que eu li um versículo 20, mas é o versículo 11 em diante. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 até o versículo 19. Peço perdão aqui aos irmãos. Ezequiel 28, versículo 11 até o versículo 19. Eu estava lendo 20. Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carpúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir-te. Estabeleci no monte santo de Deus. Estava no monte, no meio das pedras afogueadas. Andavas perfeito, era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou pecado em ti.
na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e percar-te por causa disto, lancei profanado do monte de Deus, e fiz parecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Versículo 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que eles olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto tornaste e nunca mais substituirá. Olha o que a profecia de Ezequiel está dizendo sobre o rei de Tiro. Eu li o versículo 11 até o versículo 19 para que os irmãos entendam que Deus, na profecia de Ezequiel, ele está mostrando o pai de Tiro. Ele lembra o pai da carne, o pai da natureza humana. Ele está falando não de um ser espiritual, ele está falando de um ser humano. E este ser humano foi o pai da carne, é o pai da carne hoje. Carne, natureza humana. É interessante que o profeta Ezequiel, ele faz uma profecia ao filho do rei de Tiro, o príncipe. Depois ele faz uma profecia ao próprio Tiro, a qual também ele se corrompeu. Você pode estar vendo outro vídeo com seus comércios, com as suas vendas. É aquele negócio, como fosse hoje, rolos. Eram os homens dos rolos. E eles se davam muito bem, se saíam muito bem, porque eles eram inteligentes, ganhavam muito, vinham triplo, fazia negócio e tinha muitos privilégios, eram inteligentes, faziam muitos barcos de madeira. E aí eles começaram a se exaltar, tanto o filho quanto o pai, pela sua sabedoria. Veio a soberba, veio a ganância humana. E aqui, como eu li a vocês, agora Deus, ele vai mostrar que pela formosura que Adão tinha no Éden, quando ele desobedece, aquilo que era formosura se transforma em soberba, imperfeito. O que era perfeito tornou imperfeito. E ele diz no versículo 16, no versículo 15, ele diz, ó, perfeito eras nos teus caminhos, vírgula, desde o dia em que foste criado, vírgula. Versículo 15, leia aí, meus queridos irmãos. Deus está falando numa referência ao rei de Tiro, agora ele fala de Adão. Vamos ler, isso aqui é muito forte, meus irmãos. Ele diz, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Ele está falando de Adão. Ele está levando o passado, a profecia de Ezequiel, mostrando que o rei Tiro, Irão 2, o pai dele era Adão, e ele faz uma referência a Adão, que foi criado perfeito,
Não foi criado pó da terra, sem Espírito de Deus, que era homem terreno. O apóstolo Paulo vai falar depois. Eu vou mostrar a vocês isso aqui, irmãos. 1 Coríntios 15, 45 e diante. Ele diz: perfeito eras nos teus caminhos. É a profecia. E essa profecia veio da própria boca de Deus para a boca do profeta Ezequiel. Não pode ser refutado. Não foi o tal fulano que disse ao tal fulano. Não foi o profeta Davi que disse ao profeta, que foi o rei Davi que disse ao profeta Natan. Não, está dizendo direta profecia. A profecia, os profetas, antigamente, era a boca de Deus. E ele diz: tu eras perfeito. E os teus caminhos também, desde o dia que foste criado. Sopro, faixe, era perfeito, meus irmãos, não era imperfeito. E quantas vezes eu ensinava isso aqui? Mas aqui nós não tem problema de mudar. Não insistimos nos erros. Ele diz que era perfeito. Vírgula. Até que se achou pecado em ti. Agora você pode ler 1 Coríntios 15, versículo 45 em diante. Você pode ler, irmãos em graça. Depois que achou o pecado em ti. Você está entendendo? E agora ele vai falar no versículo 16, vou terminar agora. Ele vai falar no versículo 16 com o próprio rei de Tiro. Aqui é o rei de Tiro, olha só. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, que te fiz perecer, ó querubim, cobridor de todo o meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor.